e dessa forma vai interferir, né, na síntese de DNA, na proliferação, ou seja, vai atuar especificamente na fase S, que é a de duplicação do material genético. Erros na duplicação, né, do material, desculpa, na transcrição do material genético, leva à apoptose da célula tumoral. Então, eu não sei se vocês lembram lá da genética, mas existem as purinas e as pirimetinas. As purinas são as bases adenina e guanina. Aí vocês gravam, vocês não podem esquecer, porque existem fármacos que interferem com o metabolismo de purina e existem fármacos que interferem no metabolismo de pirimidina. Então, purina é adenina e guanina e pirimidina são citosina, uracila e timina. O precursor para a síntese das purinas é o folato. Então, elas usam o folato, formam o monofosfato de inosina, que entra na síntese dos ribonucleotídeos, que são esses aqui, ó, como por exemplo, o ribonucleotídeo para a síntese de adenina é o adenilato. Depois são transformados em desoxirribonucleotídeo, como a desoxiadenosina, que depois vira a base propriamente dita, né? Aí depois o DNA é convertido em RNA e depois o RNA é traduzido em proteína. Aí aqui são as vias, né, de síntese, antes da molécula virar a base nitrogenada propriamente dita. Essa tabela é do livro Gola, que vocês podem pegar, e ele é muito bom para estudar esse assunto. Então, o primeiro fármaco que a gente vai ver, ele interfere tanto com a síntese das purinas quanto da purimidina. Mas, sobretudo, as purinas, porque, como vocês viram aqui, ó, o folato, o ácido fólico, é o precursor para a síntese das purinas. Então, vamos lá. São os fármacos que inibem a enzima dihidrofolato redutase. No caso aqui, é o fármaco chamado metotrexato, tá? Aqui, ó. O metrotexato, ele entra na célula, ele tem os transportadores que entram na célula tumoral, aí lá dentro da célula tumoral, ele é reduzido a esse metotrexato poliglutamato, e ele é quem é o metabólito ativo do fármaco que inibe especificamente a enzima dihidrofolato redutase, que é responsável por converter o dihidrofolato em tetrahidrofolato, que é ele que entra lá na via de biossíntese, tanto das purinas quanto das pirimidinas. Esse metabólito também pode inibir a enzima timidilato sintase, que também interfere na síntese de timidina propriamente dita, tá? Consequentemente, você não vai ter o precursor sendo transformado nos metabólitos necessários para que ocorra a síntese das purinas e pirimidinas. Se você não tem as bases nitrogenadas, você não vai ter a duplicação do material, a transcrição do material genético. Aí a célula, ela fica com deficiência dessas bases e aí ela entra em apoptose, tá bom? Que é o que a gente quer, a apoptose da célula tumoral. Ficou claro para vocês? Os inibidores da timidilato sintase e de hidrofolato redutase, o principal representante aqui é o pemetrexed. Ele inibe, que é essa molécula aqui, ó, ele inibe tanto a timidilato sintase quanto a de hidrofolato redutase. A timidilato sintase, como o nome já está sendo dito, ela é muito importante para síntese de timidina, que é que vai formar a base timina. Então, a célula fica com deficiência de timina, e a dihidrofolato redutase é quem transforma, né, o dihidrofolato em tetrahidrofolato, que é o precursor da síntese das purinas de uma forma geral, incluindo a timina, que ela é uma purina. Então, a célula também fica com deficiência dessas bases nitrogenadas, o material genético não consegue ser transcrito e a célula entra em apoptose, tá bom? Então, esses dois acabam atuando tanto na inibição da síntese do metabolismo das purinas quanto das pirimidinas. Aí aqui a gente tem a hidroxiureia, que é essa molécula aqui. Ela inibe a enzima ribonucleotídeo redutase. Porque conforme eu mostrei naquela tabela para vocês, os ribonucleotídeos precisam ser transformados em desoxirribonucleotídeos, que depois vão virar as bases, que são as que são incorporadas aqui no material genético na hora da transcrição, que ocorre aqui na hora da replicação do material genético, certo?
Então, a célula ela começa a ter deficiência dos precursores para a síntese das bases nitrogenadas, sendo esses precursores aqui os desoxirribonucleotídeos. Então, a replicação do DNA ela não ocorre, ela fica prejudicada, a fase S fica comprometida e a célula entra em apoptose. Porque, no caso, é uma enzima super importante e chave no processo de replicação do material genético. Então, a gente viu 3 classes, né? 3 fármacos agora que atuam tanto na inibição do metabolismo das purinas quanto das pirimidinas. A outra classe de antimetabólitos agora vão inibir enzimas que participam da síntese e metabolismo do nucleotídeo ou são incorporados como análogos ao DNA, resultando em interrupção da cadeia e perda da continuidade dos filamentos. Então, aqui também é na parte de replicação, por isso que chamam antimetabólito. E aí eles têm 2 mecanismos de ação associados. Ou vão inibir enzimas que são chave para o processo de replicação, ou vão se incorporar na molécula de DNA. E essa incorporação vai levar à quebra da fita de DNA, pareamento incorreto da fita de DNA e, consequentemente, né, você vai ativar mecanismos de reparo, as quebras são irreparáveis, os pareamentos incorretos são irreparáveis, aí a célula entra na apoptose. O livro vai dividir em diferentes formas, né? Tem livro que divide só em 2 classes e tem livro que divide em inibidor de enzimas específicas ou análogos, de purinas e pirimidinas, porque aí, como é análogo, é tão parecido com a molécula que ele pode ser incorporado no DNA no lugar da base nitrogenada. Mas aqui eu dividi de uma forma que é mais didático para vocês, que são os inibidores do metabolismo das pirimidinas. Logo, eles vão inibir enzimas que participam do processo de síntese das pirimidinas ou vão ser análogos das pirimidinas. E os inibidores do metabolismo das purinas da mesma forma. Até aqui, vocês já sabem que é purina e que é pirimidina? Que é. A gente só precisa aprender uma. Porque aí o que sobra, né? Eu aprendo só purina, que é timina e guanina, todo o resto é pirimidina. Ficou fácil agora? Aí aqui é uma tabela do Goodman, que é super importante para a gente. Aqui provavelmente está desatualizado por conta da edição do livro, mas dá para a gente se direcionar. Então, por exemplo, aqui ó, a gente está vendo o metotrexato, que ele é um análogo do ácido fólico, e aqui está dizendo quais são as doenças, né, os tipos de neoplasias com os quais pode ser utilizado. Então, leucemia, cariocarcinoma, câncer de mama, cabeça e pescoço, sarcoma, vários tipos de câncer de bexiga. Alguns análogos de pirimidina, aí aqui ele botou o pemetrexed, 5-FU que a gente vai ver, né? E as respectivas indicações. Eu acho importante vocês saberem mais ou menos para que tipo de câncer eles são indicados. Aí vamos lá. O outro grupo de fármacos são os que são inibidores da enzima timidilato sintase. Então, embora aqueles outros tenham uma certa possam inibir a timidilato sintase, como, por exemplo, o pemetrexed, esses fármacos que eu vou estar agora para vocês, que é a capecitabina, o 5-FU e a floxuridina, que são da enzima timidilato sintase. Aí eu coloquei todo esse esquema para mostrar para vocês, porque eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem como que é a via de síntese da molécula só de timina. Todas elas passam por esse processo. Lá atrás, eu coloquei naquela tabela todas as vias metabólicas, metabólicas, né, para todas as bases. Como aqui, eles interferem principalmente com a síntese de timina, porque a enzima é a timidilato sintase, aí funciona para as demais. Então, olha para vocês verem, até a gente ter a trifosfato de desoxitimidina, que é quem é de fato incorporada no DNA, a base, a gente tem todas essas vias, ó. Quem transforma a difosfato de uridina é transformado em difosfato de desoxiuridina, que é pela ribonucleotídeo redutase. E tem fármaco, como o caso da hidroxiureia, atuaria aqui, tá vendo?
Aí, a difosfato de desoxiuridina é convertida em difosfato de desoxiuridina, trifosfato pela nucleotídeo de fosfato sinase. Depois ele é transformado nesse DUMP, que é a desoxiuridina monofosfato, pela desoxiuridina trifosfato. Aí aqui é a etapa limitante, que ela sair da forma monofosfato de desoxiuridina para monofosfato de desoxitimidina. Aí quem faz essa conversão é a timidilato sintase. Esses fármacos inibem essa etapa. Então, vocês não precisam aprender tudo isso aqui, não. Vocês só precisam saber que a antidacitimina, porque ela inibe a conversão da desoxiuridina em deoxitimidina. E, consequentemente, as etapas posteriores para a gente ter a biossíntese da timina, né? Que é quem é incorporado no DNA. O que vai acontecer com a célula? A célula vai ter deficiência de timina. Com isso, vocês concordam comigo que na hora que a molécula de DNA estiver sendo transcrita, onde tiver que ser inserida as moléculas de timina, a célula em deficiência vai ficar com falha? Isso vai levar a um pareamento incorreto, isso vai propiciar a quebra da fita de DNA. E esses são mecanismos que, ocorrendo em vários locais, acaba aqui direcionando a célula para a apoptose. Os mecanismos de reparo, eles não vão conseguir reparar essa quantidade de ausência de incorporação da base timina, essa aumento de quebra na fita de DNA. Vocês entenderam esse mecanismo? Ficou claro para vocês? Poderia repetir, por favor, professora? Vamos lá. Aqui, onde que a gente está? A gente está falando dos fármacos antimetabólicos. Eles estão naquela fase de duplicação ou de transcrição do material genético, que é a fase S, certo? A célula não é duplicada, vira duas células na mitose? Mas na fase S é a fase em que a gente está transcrevendo o material genético. A gente está transcrevendo em quê? Em RNA mensageiro, para poder virar proteína, que é quem dá função para as células. Então, para a gente ter a transcrição desse material genético, a gente precisa fornecer para a maquinaria da célula essas bases nitrogenadas, certo? Que é para formar as fitas que vão virar o RNA mensageiro, certo? Então, a gente está aqui, por exemplo, capecitabina, 5-FU e floxuridina, eles estão inibindo uma enzima que é chave para o processo de biossíntese da molécula de timina. Como você inibe a biossíntese de timina, a célula fica com deficiência da base timina. Com deficiência da base timina, no momento da transcrição da nova fita de DNA, a célula não vai conseguir incorporar a timina nos locais onde deveria incorporar. Consequentemente, você vai ter ausência de incorporação da base, você vai ter pareamento anormal ou incorreto das bases nitrogenadas, e você também vai ter quebra, porque vai ter falha. E com isso, os mecanismos de reparo não vão conseguir reparar essas falhas. Na ausência de mecanismos de reparo eficiente, a célula obrigatoriamente entra em apoptose, que é o objetivo do tratamento, porque a gente está falando de uma célula tumoral, que é induzir a apoptose da célula tumoral. Então, para isso, a gente inibe uma enzima que é chave para a biossíntese de uma base nitrogenada, que é importante para a manutenção da viabilidade daquela célula. Tá bom? Agora ficou claro? Ficou sim, obrigada. Então, vamos lá. Ó. Aqui é a capecitabina. A capecitabina, ela vira 5-FU. E esse daqui também, a floxuridina, ela vira 5-FU. Aí, olha aqui, o 5-FU, de fato, é quase que o metabólito ativo, porque o 5-FU ainda vira esse FDUTP, que é esse aqui, ó. FDUTP, que é a fluoroxidesoxiuridina trifosfato, é a forma trifosfato, que é quem é de fato o metabólito ativo que tem ação, certo? Então, aqui, ó, se vocês verem, essa parte aqui, ó, tá bem aqui assim, ela vai ser convertida depois, vira 5-FU, e essa daqui também, que é essa aqui, tá vendo? Então, no fim das contas, aqui, todos são análogos do 5-FU. Então, aqui, ó, a capecitabina entrando e virando 5-FU.
Quando ela entra na célula, o 5-fluoracil, aí, lembra que eu falei para vocês que os antimetabólicos têm dois mecanismos principais. Um é a inibição da enzima aqui, timidilato-sintase. Aí, no caso, é o mecanismo que envolve a inibição enzimática, certo? E aqui é o mecanismo de incorporação, fica parecido com a timina. Aí ele é incorporado no lugar da timina. Quando ele é incorporado no lugar da timina, aí vocês vão ouvir muito essa palavra. O fármaco é incorporado na molécula de DNA, porque ele se parece muito com a molécula de timina. Eu vou mostrar isso para vocês mais na frente. Aí vocês vão ver, ele é tão quimicamente, estruturalmente parecido com a molécula da base nitrogenada, que no caso a timina, que ele pode ser incorporado na hora da transcrição gênica no lugar da base. E isso causa uma rigidez da molécula de DNA, porque ela não consegue fazer esse arcabouço aqui de dupla hélice, e aí a gente tem a quebra da fita de DNA, e às vezes a quebra é da fita dupla, aí quando ocorre quebra de fita dupla, a célula entra em apoptose, tá bom? Então, os dois mecanismos de ação principais são inibição da timidilato-sintase, a célula fica com deficiência de base nitrogenada, tá bom? A gencitabina é outro inibidor do metabolismo das pirimidinas, e ela também passa por vários processos de biotransformação. Aqui, basicamente, é ela, né, sendo transformada nessa molécula que é difosfato, até ela virar, ó, monofosfato, difosfato e trifosfato. Vocês vão ver. Essa molécula aqui com trifosfato, que é essa daqui, ó, o DFDCP, é quem vai inibir reversivelmente a enzima ribonucleotídeo redutase e vai reduzir a formação de desoxirribonucleotídeos necessário para a síntese de DNA. Então, você não vai ter síntese de DNA, porque você vai comprometer uma etapa que é extremamente limitante, que é você pegar os ribonucleotídeos e transformá-los em desoxirribonucleotídeos. Além disso, uma outra etapa que é importante nesse processo aqui é aqui, ó. Muitos tumores acabam convertendo essa molécula nessa forma aqui, ó, que é a difluodesoxiritina. E é uma via de inativação, então tem muitas células que acabam pegando célula tumoral que desenvolve o mecanismo CDA. Aí ela converte nessa isoforma, que, no caso, é projetada para fora da célula, porque ela não tem função ativa. Então, a célula tumoral desenvolve mecanismos de resistência à gencitabina, aumentando a atividade da enzima citidina desaminase, tá bom? Aí vocês vão pegar aqui o fio da meada. A maioria desses fármacos passam por processos de transformação até virar o trifosfato, que é a forma ativa. A forma trifosfato é quem vai atuar, né, diretamente inibindo uma enzima ou sendo incorporada no DNA. No caso do 5-FU, vocês viram, a forma ativa aqui, ó, foi o trifosfato, que é quem inibe a enzima timidilato-sintase ou é incorporado no DNA. Aqui, a forma trifosfato, para a gencitabina, ela inibe a ribonucleotídeo redutase, então mudou a enzima. Aí a gente tem outros fármacos, que pode ser que também são inibidores do metabolismo das pirimidinas, que é a trifluoridina, a citarabina, a azacitidina e a decitabina. Todas elas, vocês estão vendo aqui, ó, tá virando a forma trifosfato. Essa forma trifosfato aqui, desculpa aqui em cima, é que inibe a enzima timidilato-sintase. Então, ó, a trifluoridina inibe a enzima timidilato-sintase. Aqui é mostrando para vocês que ele é utilizado na quimioterapia em associação com esse fármaco, que é o tipiracil, que ele inibe a biotransformação em um metabólito celularmente no metabólito inativo. Então, faz a associação da trifluoridina com o tipiracil, e aí você aumenta a biodisponibilidade da trifluoridina. Ela entra na célula, é convertida no metabólito
trifosfato, que é quem inibe a timidilato sintase. Aí a célula tem o que aqui, tá vendo? Ó? Redução da síntese de pirimidina. Timidilato sintase, no caso, é a timina. A citarabina, ela entra na célula por meio desses transportadores também, SLC, é convertido nesse metabólito que chama ARA-C, aí ele vira monofosfato, difosfato, trifosfato. A forma trifosfata da citarabina é quem vai inibir, né, a síntese de DNA e RNA, porque ele inibe a enzima polimerase alfa e a nucleotídeo redutase. Já essas aqui, a azacitidina e a decetabina, também entram dentro da célula, passam por metabolismos até virar, ó, aqui, ó, difosfato vira trifosfato, e aí, consequentemente, inibir, né, estabilizar a molécula de DNA, levar à quebra da fita de DNA, e aí você vai ter indução da apoptose. Com relação, aí aqui todos eles, ó, semelhante à citidina, permitindo sua incorporação no DNA, que no caso são esses aqui, ó, citarabina, azacitidina e decitabina. Aí, o que eu quero que vocês aprendam? Quando vocês forem estudar os inibidores do metabolismo das pirimidinas, já pensam aí no mapa mental. O mecanismo de ação é duplo. Vai inibir enzimas ou vai ser incorporado no DNA. Então, vocês vão separar os fármacos em inibidor de qual enzima e incorporado no DNA no lugar de quem. E qual que é a consequência disso. Então, aqui, por exemplo, eu já fiz um meio trabalho para vocês. A azacitidina, a citarabina, gencitabina e decitabina, eles são análogos da citidina. Citidina é quem vai virar o quê? Citosina. Então, eles vão ser incorporados no lugar da citosina no DNA, e aí vai causar rigidez da molécula de DNA e causar quebra. E aí, a célula entra em apoptose. O 5-FU, trifluoridina, capecitabina e floxiuridina, todos são análogos da timidina, certo? Isso, né, quando eles são incorporados, leva ao bloqueio da replicação, quebra de fita e ativação da via apoptótica. Aí, agora, bem aqui, eu vou voltar para o vídeo para a gente conversar, para ver se vocês entenderam. Peraí. Cadê vocês? Vamos conversar. Cadê uma participante? Vocês entenderam aqui a via de biossíntese? Alguém me responde aí. Gente do céu, eu tô ficando careca. Vamos lá. Agora que eu ouvi aqui. Ui! Vocês têm que participar. Vamos, João. Tu entendeu aí? Entendi, prof, mas minha internet tá muito ruim, tá caindo muito. Aí ficou cortando, mas eu entendi. Sério? E a senhora melhorou, a senhora atualizou o slide, não foi do período passado? Eu percebi algumas coisas diferentes. Tem que atualizar o tempo todo. Mas é isso, gente. A gente está falando do metabolismo da síntese das purinas. Então, vamos... Ou das pirimidinas. Aí, aqui, no caso, foi a timina e a citosina. Vamos lá. Agora, a gente vai falar da síntese das purinas. Aí, eu vou voltar aqui para os slides. Vamos lá. Peraí. Uai, gente, agora que eu vi que eu não tô transmitindo. Vocês nem me falam, gente. E eu já ia começar aqui. Vamos lá. Então, alguém me fala aí, quem é purina? Quem são as pirimidinas? Citosina, timina e uracila. Aí a gente viu o fármaco que interfere com o metabolismo de quais pirimidinas? Citosina e timina. Perfeito, maravilhosos. É isso mesmo. Tá. Por que eu estou insistindo nisso? Porque vocês vão ver que são muitos fármacos. Se a gente estruturar e organizar como se fosse um mapa mental, aí vai ficar mais fácil de vocês aprenderem, tá bom?
Então, é por isso que eu estou insistindo nessa conversa com vocês. Agora, a gente vai ver inibidores do metabolismo das purinas. Aí tá aqui no slide, purina, adenina e guanina. Vocês estão vendo, né? Aqui, ó. Aí, a gente vai começar com 2 exemplos, que é a azatioprina, que é convertida em 6-mercaptopurina, que é essa aqui, ó. Ela pode ser convertida em 6-mercaptopurina por mecanismos que envolvem reação não enzimática, como a própria alteração de temperatura e pH da célula, ou por ação da enzima glutationa S-acetiltransferase, certo? Quando ela vira 6-mercaptopurina, a 6-mercaptopurina passa por esses processos de transformação, certo? Que é transformar a a forma, né, IMP, a monofosfato, aí depois vai virar a forma tio-GMP, que é essa aqui, ó. Essa forma tio-GMP depois passa por processo de transformação aqui de quinases, que vira a forma de trifosfato, que é a tio-DGTP, que é essa aqui, ó. Aí aqui tem todas as etapas enzimáticas para vocês, tá? Mas aprendam principalmente qual que é o metabólito ativo e qual que é o mecanismo de ação deles, que é essa aqui, ó. A tio-IMP é convertida em tio-XMP pela inosina monofosfato desidrogenase, que é essa aqui, a primeira etapa. Aí depois, aqui, ele vai ser convertido nessa forma GMP, que é a guanosina monofosfato sintetase. O metabolismo subsequente do tio-GMP por quinases e redutases reduz o tio-DGTPD, que é de difosfato. Esse aqui, que é incorporado às cadeias de DNA em replicação e desencadeia o mecanismo de reparo de erros de pareamento ao DNA. A incorporação dessa molécula no DNA, então a gente já entendeu, o mecanismo de ação, é a incorporação, né, na cadeia de DNA em replicação. Aí vocês vão ver mais na frente de quem que a 6-mercaptopurina é análoga. Então, em que lugar ela vai entrar na síntese de DNA? A tioguanina, que é essa molécula aqui, ela também passa por esses processos de biotransformação, até virar essa forma aqui, GTP, que é a forma trifosfato. Essa forma trifosfato, ela tem 2 mecanismos de ação. Pode ser convertido nessa forma trifosfato pela enzima ribonucleotídeo de redutase, que é incorporada ao DNA, levando ao dano genético, instabilidade genômica e morte celular. Então, tanto a tioguanina quanto a 6-mercaptopurina, eles são incorporados no DNA. Aí, aqui, mostrando para vocês, eu vou até voltar aqui também. Tá vendo esse transportador aqui, ó? Essa molécula aqui, ela leva a desfosforilação e exporta para o espaço extracelular o metabólito. Então, aqui é o mecanismo principal de resistência do fármaco, né? Então, células tumorais que se tornam resistentes a 6-mercaptopurina é porque eles aumentam a ação desse transportador, que tanto leva a desfosforilação quanto a exocitose, né? Não, exocitose não, transporte extracelular. Aqui também. Aqui é só mostrando que esse NUD T15 também desfosforila a forma de trifosfato da molécula do fármaco e também é um mecanismo de você diminuir a ação do fármaco a vocês. Aí a gente também tem a fludarabina, cladribina e a clofarabina. Esses fármacos aqui também vão ter esse mecanismo de ação de formar esses metabólitos trifosfato aqui, no caso da fludarabina, ó, ela entra na célula, aí vira a forma ARA-A, AMP, mono de trifosfato. O trifosfato, desculpa, não sei onde eu tô tocando. A forma trifosfato, deixa eu colocar no silencioso. O trifosfato vai inibir a enzima DNA primase, que é quem forma os primers de RNA, isso porque vocês sabem que na hora da transcrição gênica, a DNA polimerase, ela não consegue fazer a nova fita de DNA para transcrever o material genético, ela não consegue partir de qualquer lugar, ela precisa de um primer, que é um iniciador, um local que direciona onde ela vai começar a transcrição. Quem faz isso é a DNA primase.
inibe a ribonucleotídeo redutase, e aí também inibe a DNA polimerase. Então, a gente tem inibição de 3 enzimas que são chaves para o processo de replicação do material genético, certo? Então, por conta disso, a célula entra em apoptose. A cladribina também passa por esse metabolismo da forma monofosfato até a forma trifosfato. E aí, aqui, essa imagem é interessante porque ela mostra o mecanismo de ação, principalmente em células que estão sofrendo o processo de divisão celular, que no caso aqui são principalmente as células tumorais. Aqui seriam células saudáveis, né? Células que estão se dividindo principalmente são as células tumorais. Ela inibe a ribonucleotídeo redutase e a DNA polimerase, diminui a síntese de DNA e isso leva à morte celular. Aqui é a clofarabina. A clofarabina também entra dentro da célula, vira a forma clofarabina trifosfato, ela inibe a ribonucleotídeo redutase, inibe a DNA polimerase alfa e a epsilon, e também atua lá na mitocôndria, liberando o citocromo C, e o citocromo C ativa a apoptose. Então, você tem inibição da síntese de DNA e reparo celular, e aí a célula entra em morte. Então, basicamente, nos inibidores do metabolismo das purinas, a gente vai ter fármacos que entram na célula, passam por processos de biotransformação até se formar o seu metabólito ativo, que é a forma trifosfato, onde eles vão ou ser incorporados no lugar da base ou vão inibir enzimas específicas. No caso da fludarabina, ela inibe a DNA polimerase, a ribonucleotídeo redutase e a DNA primase. A cladribina inibe a ribonucleotídeo redutase e a DNA polimerase, e a clofarabina inibe a ribonucleotídeo redutase, a DNA polimerase e estimula a liberação do citocromo C pelas mitocôndrias. Então, esse é o mecanismo de ação desses fármacos, tá bom? Aí a gente tem também a nelarabina, que também passa por esse processo de biotransformação